Os favelados, durante o dia, são frentistas, diaristas, pedreiros e cobradores. Estão por todos os lados. À noite, eles não desaparecem, não viram pó, precisam ir para algum lugar. Na roça não tinha nada, né? Só tinha que trabalhar. E como a gente chegou em Campinas, com as roupas na mala e 9 filhos para a gente tratar e não sabia onde ia morar. Quando eu mudei aqui era só barraco, não tinha asfalto, a água era de poço, a minha mãe e a minha sogra iam lavar roupa ali no bosque. A luz elétrica, quem tinha um pó de luz aqui era rico, porque ele emprestava luz para os outros e na verdade subia luz para todo mundo da favela, mas ele mesmo não pagava. A gente furava um poço, assim, furava conforme fosse um poço, aquela água de brejo enchia de lavra. Nós não tinha outra água para beber, a gente batia ali para aquelas lavras baixar para você pegar água. Eu vi que não dava para a gente ficar lá e eu falei para o meu marido, nós sem dinheiro, pouco dinheiro, eu digo, compra um barraco e vamos na favela. Que não importa onde a gente mora, o que importa é que a gente é. A Assembleia do Povo é fruto de uma conjunção de muitos fatores, né? Então, comunidades eclesiais de base, pastorais sociais, na época se falava pastoral da periferia. Era ditadura militar. A gente, naquela época, a gente só podia votar para quem eles quisessem. Existia só MDB e Arena. E foi um sofrimento, a gente venceu pela fé. A organização da Assembleia do Povo, num primeiro momento, não foi só com as favelas, foi com os bairros e bairros mais da periferia. Acontece que depois de alguns tempos, a Assembleia do Povo resumiu mais na questão dos movimentos de favelas, né? Que era um movimento mais forte naquela época. Tinha muitas favelas e a Prefeitura Municipal de Campinas tinha a seguinte ideia, de expulsar o pessoal da área de favela. E nós organizamos para que isso não acontecesse. O que desencadeou e congregou os favelados foi o despejo, porque eles votaram no Chico Amaral, o Chico Amaral assumiu, assim que o Chico Amaral assumiu, ele criou todo um trabalho organizado na Secretaria de Assistência Social para o despejo. Assembleia do Povo também foi um professor para nós. Nós afundamos a Assembleia do Povo. Justamente aqui nesse terreno aqui fizeram um encerado assim. Muitas vezes nós fazíamos reunião na rua, sentado no barranco, sentado no chão. Foi aonde a gente levantou no Centro Pio XII. Toda sexta-feira à noite tinha que discutir os temas daquela semana, tomar decisão, algumas muito difíceis, analisava inclusive as notícias de jornais, porque eles não tinham dinheiro para ficar comprando jornal todo dia, o que saía no rádio, enfim, e a gente ajudava a pensar propostas. E aí pedia que eles discutissem as propostas e votassem. Levantar a mão, que se era mais, se era menos, então quando era mais ganhava quem fazia mais. A Assembleia do Povo se juntava todo mundo, na verdade identificava o local onde estava morando, né, chamado por nome, se apresentava lá. A gente discutia todas as posições, ele colocava o sistema que podia caminhar, depois se fechava grupo, discutia cada região, discutia depois para ver qual o objetivo de cada um. Se daria para encarar aquilo que estava falando na geral. Só que para encarar o que eles estavam pedindo, tinha que ter grupo de trabalho bastante forte. Nós tínhamos diferentes níveis de assessoria. Tinha uma assessoria mais técnica que entrava, como foi o caso do Toninho, Mamizuca, Doraci e tal. Eles tinham já uma condição
a terça, né? De oferecer, por exemplo, na área de engenharia, de arquitetura, de organização social. E nós, agentes, íamos lá onde as pessoas estavam para explicar para elas o que estava acontecendo no bairro, a partir da realidade que ela sentia. O pessoal vinha, a gente como vem da roça, né, não conhece ninguém, então chegava aquele grupo, tudo com bolsa no ombro, tudo, a gente corria para dentro do barraco, não sabia quem que era. Cada vez que participava da reunião tinha mais gente. Aí que a gente começava também a soltar a palavra da gente. Juntava todas as reivindicações de todos os bairros, todas as regiões. O trabalho nosso das reuniões era para juntar o pessoal das favelas para ver quem estava precisando de organização para poder levar o trabalho à frente. Os primeiros movimentos dos favelados eram feitos com base no direito à terra. E era muito significativo que as pessoas, né, sobretudo os favelados, eles iam para as assembleias com a Bíblia na mão, para dizer, a Bíblia diz que a terra é de Deus e, portanto, a terra era do povo. O que é o possível de Deus que fez essa terra foi para nós. Mas os ricos já pegou a terra toda. Com o desdobrar do processo, em 79 você tem uma manifestação em março, uma em junho, uma em agosto e uma em novembro. São 4 mobilizações que juntam na primeira tinha umas 2.000 pessoas e na última mais de 5.000 pessoas. Essas mobilizações colocam o governo na parede e obrigam o Chico Amaral a fazer interlocução com o movimento. Aí o povo continuaram lutando, aí teve uma assembleia muito grande, que saiu alto-falante e tudo, o sindicato ajudando e as igrejas tudo colaborando. Teve uma grande que a gente levou 5.000 pessoas, em 79. Aí juntou tanta gente, que fechou ali a frente da prefeitura. Aquela rua tudo era ônibus de todo canto que chegava. Ninguém via nada, só via gente. Foi muito importante aquela assembleia grande. Na segunda assembleia tem uma foto do Magalhães Teixeira falando e a Marisa estendendo o braço, que tinha acabado o tempo dele e ele estava enrolando, e ela estendendo o braço para pegar o microfone, porque ele não tinha mais nada que dizer ali, ele era o vice-prefeito e secretário de Cultura. O Chico Amaral, quando ele começou a entender que nós estávamos na luta, que nós não ia desistir, ele começou a conversar com a gente. O secretário dele queria cortar a nossas reivindicações. E foi aonde o Chico Amaral pediu para ele sair, porque ia dar briga mesmo, ia dar briga. Aí o Leobino falou para ele, se você der a lei da terra para nós vamos dar uma trégua para você. Se você não der, nós não vamos sair daqui. Esse processo de negociação culmina com um ato de entrega formal do projeto de lei da terra, que ele já tinha sido negociado com a administração. O negócio foi assim, que nós negociamos a lei da terra para o favelado, dessa área verde, que eles diziam área verde, para moradia. E aí que a coisa azeda, porque na Câmara dos Vereadores o Chico Amaral não tinha maioria. E naquela hora que era para os vereadores votar, eles tinham 8 vereadores que estavam fazendo aniversário, ele saía para comemorar o aniversário do tal vereador assim, aí eles saíam, davam atraso para a gente desanimar e ir embora. E quando eles viram que nós não íamos embora, eles chegaram e não quiseram votar. Falou que nós estava pedindo terra, que nós éramos vagabundos, não trabalhávamos, não tinha carteira assinada, e nós passávamos uns ratos de esgoto. A Câmara chama a segurança policial para conter o movimento e, para o espanto deles, a hora que os vereadores terminam a votação negando a lei da terra, o plenário se levanta e começa a cantar o hino nacional. Mas o povo ficaram em posição, cantaram o hino nacional. A polícia
chegou, foi conversar com a gente não aceitou. A única coisa que a gente podia fazer, a ameaça que nós podíamos fazer para ele era no voto. Era o voto que era a nossa alma e é a alma da cidadania. Aí a Maria Rita mostrou para ele o título de eleitor e falou assim, isso aqui vai calar sua boca. Nós vamos calar sua boca. Então o Argundo São Marco foi, e aí saíram de lá meia-noite e vieram sem ter condução, sem nada, vieram de a pé. Sem dinheiro, vieram de a pé da cidade para o São Marco. E não foi a doar da terra. A eleição foi no ano seguinte. Dos 19 vereadores da Câmara, apenas 2 se reelegeram. O Chico Amaral pegou e vetou todos os nãos que eles tinham posto. E isso repôs o projeto na sua íntegra. Aí o que acontecia? Eles precisavam ter maioria absoluta para derrubar o veto do prefeito. E aí eles não tinham a maioria absoluta. Então o projeto foi aprovado na segunda votação. Aí quando a notícia chegou, nós fizemos uma passeata do São Mário, Capineiro, Recanto da Fortuna e Santa Mônica. A coisa mais linda, sabe? E os seminaristas tudo com violão, tocando e cantando. Foi uma coisa muito importante. O movimento tinha um projeto, ele se enriquece com o debate dos assessores em torno dele e, por exemplo, o movimento resolve iniciar antes da implementação, da aprovação da Lei da Terra, resolve iniciar o processo de urbanização nas favelas. O arquiteto começou a trabalhar no momento que começou a Terça e o Toninho. Está todo mundo pronto esperando, com lampião, a lata de tinta, o martelinho, os piquetes, tudo prontinho. A gente fazia o encanamento, aí a Sanasa vinha só para ligar, tanto o esgoto como a água. As casas também foi feita em mutirão. Toninho piquetava e deixava para nós. E quando o barraco para lá e para cá, para lá e para cá. O povo foi muito entendido. A gente chegava, tinha um que estava com uma área do tamanho de 2 ou 3 barracos. Só ia ter direito na terra se nós fizéssemos a metragem. Se não fizesse a metragem, ele tinha que sair. Fizemos um trabalho tão bem feito que todo mundo colaborou com o trabalho. E eu se formei a arquitetura também aqui dentro. Eu sou arquiteto de Deus também aqui dentro. Porque me pregaram isso aí para mim que eu não consigo esquecer.